Muita gente acha hoje que para iniciar com consultoria ambiental precisa entender de todo o direito ambiental, de processos, de relatórios, tudo que é exigido pelo órgão para que ele consiga iniciar uma consultoria ambiental. Não é a realidade do consultor que iniciou, que deu o seu pontapé inicial, né? Sabe que muitas vezes é um mercado enorme e com grande potencial de crescimento, né? Com as atualizações das licenças, com a atualização da legislação ambiental, todo esse mercado ele é e possui um grande potencial de crescimento. E para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Mendes, sou engenheiro ambiental, sou mestre em tecnologia ambiental, tenho um MBA em crédito de carbono, trabalho com a área de ESG, tenho experiência de mais de 10 anos na área de consultoria e licenciamento ambiental de pequenas, grandes e médias indústrias e atuo hoje com soluções tecnológicas através da Econnect, consultoria ambiental. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que consultor ambiental não é só fazer documento, né? A consultoria ambiental, ela geralmente acontece no seguinte: nós chegamos na empresa, nós vamos identificar as irregularidades, a gente vai orientar o cliente, né, com relação à regularidade que ele precisa fazer, muitas vezes relacionadas a condicionantes da licença, que ele possui a licença e engavetou essa licença e não viu os condicionantes do que ele precisa ser feito, né? Então a gente vai ajudar a regularizar o empreendimento, né? Se ele já tiver uma licença, então nós vamos olhar as condicionantes, vamos orientar com relação dessa correção para que ele realize essa correção da melhor forma. E muitas vezes alguns produtos dentro dessa correção, a gente como consultor já norteia, já pega esses produtos para também ser parte do nosso pacote de serviços oferecidos. E aqui vai um dos maiores erros que ocorrem quando as pessoas vão iniciar uma consultoria. Primeiro, elas acham que sempre tem que iniciar sabendo de tudo, de legislação, de relatórios, do processo, para orientar o cliente. É bom a gente orientar o cliente da melhor forma no início, né? Mas muitas vezes a gente está aprendendo com o processo. A gente também, os órgãos, eles mudam, né, os sistemas, eles mudam a legislação que altera diversas vezes. A todo instante o consultor mais experiente ele vai estar aprendendo com isso e reformulando o modelo em que ele faz essa gestão de dados, relatórios e execução de regularizações. Então não adianta você achar que vai ter sempre o domínio da coisa, você vai aprender também muitas vezes com todo o processo. Não é que seja o mais importante você dominar tudo, né, na consultoria. Então você precisa desenvolver uma boa rede de parceiros, você precisa ter compromisso. O que você está vendendo ao cliente muitas vezes não é o serviço em si, porque ele não entende, muitas coisas ele não entende, né? Mas você está vendendo para ele o conforto e o compromisso, certo? Aquele compromisso de que você vai resolver o problema dele, da parte ambiental, muitas vezes é isso, certo? E se você não resolver dentro das exigências que aparecem no decorrer do processo, você vai indicar possíveis soluções, certo? Você vai buscar as soluções para ele, para poder fazer esse meio campo, ou essa resolução de problemas. Então ele vai ter em você uma relação de confiança que vai poder passar para você o que tem de empecilho e você resolver. Uma coisa que mudou minha visão de mercado foi entender sobre a importância dessa rede de parceiros, né? Como eu disse, eu não consigo fazer todos os estudos sozinhos, eu não consigo dar conta de um projeto de grande porte sozinho, né? Até porque fica frágil esse projeto. Por exemplo, se eu envio para o órgão ambiental um estudo ambiental complexo, que só tem uma pessoa assinando como RT, então esse estudo perde todo o peso possível, certo? Eu preciso ter pessoal especializado para cada área. Por exemplo, como eu falei, minha expertise não é a área de reflorestamento. Como é que eu vou fazer um inventário florestal? Não posso, né? Quando eu dependo de um parecer geológico, como é que eu vou fazer? Eu não tenho competência técnica para isso, né? Eu posso até fazer, elaborar tudo, mas aí ele não tem uma robustez técnica. Então ele perde muito da qualidade desse estudo, né? Então por isso que minha rede de parceiros ela é muito importante dentro desse ecossistema. Eu preciso ter gente para poder
me atender, né? E vários tipos de pessoas ali também que eu posso estar contactando, pessoas que fazem projetos mais rápidos, outros que são um pouco mais lentos, que têm um PhD ou alguma coisa que muitas vezes é cobrado em alguns diversos tipos de estudos, e por assim vai. E aí vem uma das maiores dúvidas, né? Como eu consigo meus primeiros clientes? Né? Bom, esse mercado que eu falei, ele está em todo lugar. Restaurantes, pequenos mercados, maiores mercados. Então, pequenos empreendimentos, eles precisam ter licença também. Dentro do órgão ambiental, eles precisam ter pelo menos uma solicitação de dispensa. Digamos que quando ele entra com a documentação municipal, ele precisa comprovar que ele tem licença municipal, ou se não é cabível, ele precisa apresentar a dispensa de licenciamento. Então, tem vários empreendimentos, né, que são de pequeno porte, que são fáceis de abordagem, que vocês podem também entrar em contato, né? E existe um modelo de vendas que vocês vão atribuir à sua consultoria. Por exemplo, você tem um modelo que é passivo, né, e um modelo mais ativo. Qual seria essa diferença, né? O modelo ativo, eu de fato tomo as rédeas, pego o meu telefonezinho, né? Pego o telefonezinho meu e começo a ligar, né? Começo a ligar. Então eu posso pegar N mercados e tá prospectando. Então tem que fazer uma meta de fazer 100 ligações por dia. Não é possível que com essas 100 você vai pelo menos ter um andamento maior em uma delas. Se você colocar uma meta aí, você vai ver que vai ter resultado, tá? Ou da forma passiva, que muita gente é assim, que acaba esperando essa demanda chegar, né? E essa demanda demora, então consequentemente a pessoa com mais experiência, essa demanda acaba chegando com maior fluidez, certo? Mas tenho certeza, se a pessoa também trabalhar de forma ativa e passiva nessa venda, você consegue prospectar e aí atingir muito mais esse número de empresas que vão estar com você, conhecendo o seu trabalho e aí desenvolvendo, quem sabe, um produto ali para poder resolver. Se não, vão se lembrar de você quando tiver uma demanda. Uma coisa que ocorre é que muitas vezes, quando o consultor ele vai entrar em contato com um empreendedor, muitas vezes ele quer vender o serviço dele, né? Mas ele esquece de escutar o cliente. Então, você precisa entender que o que você está propondo não está entrando nos ouvidos do cliente. Primeiro ele precisa entender a demanda, né? Então muitas vezes eles não entendem o risco que eles estão correndo. Então a gente, como consultor, a gente orienta e mostra o risco, não é vender susto, é vender de fato o risco que está associado àquilo ali. Porque imagina uma operação que tem uma obra específica que tem 30 trabalhadores ali operando com carregamento e tudo mais. Com essa obra embargada, quanto de prejuízo aquele empreendedor vai ter? Não é? E ainda mais a multa que ele vai ter que pagar por isso. E uma das coisas muito importantes é a resiliência. Por quê? Você vai receber muito não, certo? Como eu falei, dessas 100 ligações, se você tiver uma, já vai ser um ponto positivo, certo? Mas geralmente é assim mesmo. A dificuldade ocorre, muitas vezes ele já tem consultor, muitas vezes eles não querem gastar com isso, né? Não avaliam que é um ponto importante, eles não entendem o risco, né? E fica por isso mesmo, nunca teve problema, nunca teve fiscalização e aí continua como está, né? Ou muitas vezes também ele contrata um consultor que é de última hora, ele, não, depois eu resolvo isso aí, não é bronca de agora, isso ocorre, né? Mas fica ali seu contato, né? Para poder salvá-lo quando ele realmente julgar que é necessário. Então isso muitas vezes ocorre quando alvará de alguma coisa, ou então um benefício fiscal que ele precisa. Então isso acaba ocorrendo naturalmente, né? Mas fica ali seu registro que você está disposto, mais um contato para ele resolver problemas. Hoje em dia, o mercado ambiental ele valoriza muito o consultor que ele consegue se comunicar bem, né? Se comunicar bem. Isso é o quê? Né? Muitas vezes o empreendedor fica ali, né? Ele contrata serviço de consultor e ele não sabe mais de como é que a etapa está, em que pé está a licença dele, né? O órgão ambiental ele vai parando o processo muitas vezes, né? Segue para um analista, para outro. E aí, se o consultor ele não está atento a essa modificação, e muitas vezes esse travamento ocorre porque a pessoa entrou de férias, o analista entrou de férias, ou então, N fatores, não houve um problema no sistema,
atualização do sistema do órgão. Tem também dificuldades também que o consultor tem de entender determinados documentos. Então, é muito importante para a fluidez do processo você estar sempre em contato e reportando isso ao cliente. Por quê? Ele se sente meio que o último a saber da coisa. Então, hoje, através da eConnect, nós trabalhamos com soluções integradas para empresas, né, que não podem parar. Essas empresas precisam de uma estratégia, né, de uma solução estratégica. Então, nós trabalhamos com ESG, nós trabalhamos com descarbonização, transição energética, com inventário de gases de efeito estufa, nós trabalhamos com relatórios de sustentabilidade, com licenciamento ambiental em todo o processo, plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, sólidos, de saúde também, e vários outros estudos também, além de ruído, análise de ruído, que são feitos bem através de uma gestão bem robusta. Nós temos um sistema de gestão para inserir dados que fazem leituras de licenças ambientais, no qual a própria licença ela cria os seus indicadores, né? E nesses indicadores, no próprio sistema é possível armazenar as evidências necessárias para que durante seu processo de renovação, sua licença já saia de forma simplificada, com um relatório que vai sair de forma automatizada, através de um botãozinho, que você depois anexar todas as suas evidências, seus PDFs, que são evidências, relatar tudo que foi ocorrido no sistema, você vai puxar um relatório unificado, esse relatório vai todo, e aí você pode, durante seu processo de renovação, inserir esse documento lá dentro da sua processo de solicitação de renovação, no qual vai lhe permitir com que você forneça os dados, e seu processo, consequentemente, para o analista que vai estar lendo, vai ser muito mais transparente e vai ser muito mais fácil de fazer esse processo de licenciamento. Hoje em dia, temas como ESG, como descarbonização, como inventário de gases, como compliance ambiental, é muito importante para as empresas, né? O risco de greenwashing, hoje em dia, de você veicular um dado, uma informação ambiental no qual você não consegue comprovar, é muito alto. Um risco muito alto para a imagem da empresa, né? Já vi algumas grandes empresas aí relatando e tendo problemas jurídicos com relação a esse tipo de divulgação. Então é muito importante que esse compliance ambiental exista. Então fazemos esse papel para poder blindar a sua empresa. E uma mensagem que eu gostaria de deixar para quem está iniciando agora, eu diria que comece, né? Aprenda no processo e evolua. Automatize, melhore, crie o seu jeito de fazer gestão desses processos, tá? Porque o ambiente perfeito nunca vai existir. O momento perfeito também nunca vai existir. Então comece e aprenda com essa experiência. Bom, pessoal, chegamos ao fim, né? Se esse vídeo ele acrescentou algo para você, compartilha com alguém que você sabe que trabalha na área ambiental, que tem interesse na área ambiental e que ainda não iniciou seu serviço de consultoria, ou se já iniciou também, e se tem interesse em outras temáticas como ESG, como inventário, gases de efeito estufa, descarbonização, transição energética, licenciamento, produtos dentro desse licenciamento ambiental, dá um joinha aqui, dá o like e pode escrever nos comentários que a gente vai postando outras temáticas também e discutindo aqui com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Uau!